As pessoas sempre me perguntam qual que é o melhor horário para operar? Londres, Nova York, horário da noite, o asiático. Qual o tamanho do lote que eu tenho que usar? Eu quero operar ouro, mas eu coloquei $1.000. Qual que é o tamanho de lote que eu tenho que usar? E aí eu descobri uma forma de você testar você mesmo e simular tudo isso, que foi exatamente através de um simulador de Forex, que usa todas as informações reais de mercado. E eu quero te mostrar isso agora. Olá, traders e futuro traders! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suporte Existência. Hoje é dia 10 de setembro de 2025. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Witze e eu sou trader profissional desde 2017. Uma coisa que acontece com todo mundo, comigo também, com quem já é profissional, com quem é novato, é ter dúvidas com relação a um determinado ativo e qual é o melhor horário para trabalhar com ele. Por exemplo, eu quero operar o ouro. Legal. XAU-USD. Qual que é o melhor horário? Sessão de Nova York? Sessão de Londres? Na hora do almoço? Eu vou colocar $1.000 na minha conta. Qual que é o tamanho do lote? Qual é a alavancagem que eu tenho que usar? Qual é a margem que eu posso trabalhar para não comprometer minha conta? São perguntas relativamente simples que pode ter uma resposta complexa. E aí, o que acontece? A melhor forma é você testar. Por quê? Eu tenho a minha estratégia. Você tem a sua. Eu não gosto de acordar cedo. Vou acordar, 8 horas da manhã e vou trabalhar no horário em Nova York. Você pode preferir falar assim, não, eu prefiro entrar às 4 da manhã e pegar o horário de Londres. E o comportamento dos pares de moedas, por exemplo, euro, USD, ouro, etc., muda de acordo com a sessão, de acordo com o dia. Existe sazonalidade. E aí você me pergunta, mas qual que é o melhor horário? Melhor horário é sempre aquele que você é mais produtivo, que você é mais assertivo e ganha mais dinheiro. E a melhor forma para você testar isso é você. Não adianta eu passar uma receita de bolo pronta e dizer, olha, faz isso nesse horário, esse par de moeda, isso pode funcionar para mim, mas e para você? Aí eu conheci um simulador de Forex, da Forex Tester. Confesso que eu não conhecia, comecei a testar, me encantei. Por quê? Porque você consegue definir a tua estratégia, todos os parâmetros, e testar com dados de mercado real. Eu, por exemplo, vou mostrar o que eu fiz. Eu peguei o mês de agosto agora de 2025, peguei o mês inteiro. E aí estou traçando, fazendo operações, olhando o comportamento do mercado. Isso é muito importante para você poder analisar a tua estratégia, ver onde você acertou, ver aonde você errou e aprimorar. Olha, talvez eu possa fazer o quê? Ser mais conservador, mais agressivo? Eu uso estratégia de médias. Quais são as médias que eu posso utilizar? Eu tenho aqui na outra tela os testes que eu estou fazendo com o euro-USD. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu coloquei 3 gráficos do euro-USD, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Mas eu não estou aqui para falar dessa estratégia que eu estou testando. Tá vendo? Tem várias operações e eu vou ver isso depois. Eu vou mudar aqui para um projeto que eu estou começando agora com ouro. E o que eu fiz? Eu customizei uma retração de Fibonacci que está aqui e eu vou pegar desse fractal de alta até esse fractal de baixa. Que dia que foi isso aqui? Está aqui embaixo, como vocês podem ver, 30 de julho. E o fractal de baixa do dia também 30 de julho. Qual é o último movimento que eu tenho aqui? O final, que é o final de julho, começo de agosto, que foi o que eu pedi. Eu pedi só o mês de agosto. Então, eu não sei o que vai acontecer para frente. Então, para quem já me acompanha no canal, sabe que eu tenho uma versão customizada de retração de Fibo.
E eu quero ver como que o mercado se comportou de verdade baseado na minha retração. Mas antes disso, olha só, eu vou entrar aqui nas configurações do projeto. Quanto eu tenho aqui? Saldo inicial, $1.000. Coloquei aqui $1.000. Vamos lá. Que mais? Alavancagem. Isso é muito importante. Quanto eu tenho que colocar de alavancagem na minha conta para operar? Essa é uma pergunta muito recorrente. Eu coloquei aqui 100. Tá bom, meu número. Mas qual é a diferença de 100, 200, 500 ou 30, como é na Europa? Vou mostrar aqui na prática. Olha só, imagine que eu vou abrir uma nova ordem, porta de compra ou de venda, e eu vou entrar com 0,1 lote, um mini lote. Olha quanto eu vou ter aqui de margem requerida. Lembrando, aqui no canal tem tudo isso. O que é margem? É um valor que a corretora aloca para você como garantia. Ela separa, ela não tira, ela separa isso da sua conta. Quando eu tenho uma alavancagem de 100, a margem para eu abrir um mini lote é de 329. Guarda esse número. Agora, imagina que eu tenho aqui 200 de alavancagem, que eu considero saudável. É uma margem legal. Vamos ver quanto ele vai alocar de margem? 164. Caiu pela metade. Vamos fazer outra? Muita gente usa, por exemplo, 500 de alavancagem. Quanto ele vai alocar de margem? Só 65,85. Qual que é o perigo disso? Quando você tem uma alavancagem maior, a sua margem alocada é menor. Óbvio, a corretora é como se ela estivesse te emprestando dinheiro. Então, nesse caso, para eu abrir um mini lote, que é 0,1, a corretora vai alocar só 65. Qual que é o perigo disso? Eu vou ser mais agressivo. Abri 0,1. Não deu certo. Eu vou lá e abro mais. Ou eu coloco um stop loss mais longo. Entendeu qual que é o problema? Com uma alavancagem grande, você aparentemente tem um risco menor, só que ao contrário, o risco é maior, porque o teu comportamento vai ser mais agressivo. Eu considero justo uma alavancagem de 200 para 1. E aí, nesse caso, eu teria uma margem de 164 para 1 mini lote. Por que eu tenho que ter isso? Principalmente no ouro, isso varia muito. Por quê? Você pode ganhar ou perder muito dinheiro, ele é muito alavancado. Vamos fazer um outro teste? Eu também tenho aqui o Euro USD. Deixa eu mudar o layout, colocar 2 gráficos. E aqui agora eu vou colocar o euro. Legal, carregou. Vou manter a mesma alavancagem de 200. Vamos ver quanto que ele vai colocar de margem. Olha a diferença. 57. Ué, e aqui? Ó, olha a diferença. Por que o pessoal quebra no ouro? O Euro USD, com uma alavancagem de 200, eu tenho uma margem requerida de 57. Legal. E no ouro? 164. Uau! Entendeu por que tem gente que quebra? Quando você vai operar com ouro, você precisa ter um capital maior ou uma alavancagem maior para poder suportar. Eu acho arriscado. Eu considero, lembra, na Europa é 30 para 1. Vamos fazer esse teste? Olha que legal, na prática. 30 para 1 de alavancagem. Quanto eu tenho que ter de margem? Acabou. Já estourou meu capital. Então, para eu operar um mini lote no ouro, só de margem alocada, eu preciso de $1.097. E no euro? Vamos ver aqui. 380, o que já é muito. Eu não posso, com $1.000, abrir uma ordem que só a margem vai me consumir 380. Tá vendo a diferença? Ah, deixa eu ver uma coisa que eu percebi aqui.
Ó, os gráficos estão diferentes. Tá bom, eu venho aqui e vou fazer o quê? Configurações do gráfico. Eu cliquei aqui no euro. Tá vendo? Eu vou tirar a grade, vou tirar os separadores. Fica igual. Então, tá entendido a diferença de margem e alavancagem? Isso aqui é fundamental. Então, vamos deixar. Eu vou colocar aqui os meus 200 e vou fechar o euro. Vou ficar só com o ouro. E aí eu vou extrapolar a minha retração de Fibonacci para eu pegar mais tempo. Deixa eu puxar mais para cá. E aí eu quero começar a simulação. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para começar. Velocidade 60. Vai ser 1 barra por segundo. Ou seja, como eu estou num gráfico de 15 minutos, a cada segundo ele vai mover um gráfico de 15 minutos. Começou, tá vendo? Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Tá devagarzinho, né? Então vamos acelerar. 120, 900. Opa, agora começa a ter. Lembrando, isso aqui é um mercado real. Qual é o meu objetivo? Eu quero ver o comportamento do mercado em relação à minha retração de Fibonacci. Olha só. Isso aqui é a abertura da sessão, né? Tá aqui, ó. Horário de Brasília, 3 da manhã. Olha só, 25 de agosto. 3h30, ó, tá vendo? Então vamos acompanhar aqui comigo. Vocês vão gostar disso aqui. Eu tô curtindo pra caramba. Ó, rompeu 61,8. O que eu ensino aqui? Geralmente, quando isso acontece, ele tende a chegar no 38,2. Dá uma olhada. Vamos ver, ó. Tá tentando subir. Lembrando que é começo de horário. Olha lá. Ó, saiu notícia. Aí bagunçou tudo. Olha só. Até onde que ele veio? Agora eu posso fazer uma pausa e vou analisar. Olha só. Isso aqui é muito legal, gente. Vocês não têm ideia como eu estou curtindo isso. Ó, eu marquei fractal de alta, fractal de baixa, tá? E aí o mercado abriu. O que eu falei? Rompeu 61,8 e aí, pum, notícia. Que notícia que foi? Sei lá. Aí teria que olhar no calendário. Ó, eu até sei, ó, tá vendo? Olha aqui embaixo. Foi sexta-feira, dia 1º de agosto, 9h30 da manhã, horário de Brasília. O que tem nesse horário? Payroll. Foi o payroll de sexta-feira, que foi negativo para o mercado americano, porque teve menos empregos do que previsto. Com isso, o ouro disparou. E olha que interessante, ele disparou até onde? Olha só, essa marcação da FIBO. Menos 38,2. Nossa, nem sabia que tinha isso. Tem. Tá aí, ó. Olha, vamos em frente agora. Vamos ver. Olha que legal isso. Tô adorando. Imagina, você foi no payroll e aí o que vai acontecer? Bom, se ele romper aqui, game over para essa retração de Fibonacci. Mas ele está voltando a descer. Então a gente tem que aguardar essa movimentação. Por quê? Se ele voltar a descer e romper o suporte de 0, aí ele tende a vir até o 38. Se ele rompeu de 38, daí invalida essa retração de Fibonacci. Tá vendo? Eu tenho uma marcação aqui em cima e ele vai embora. Ó. Esse é o meu limite. Então, olha só, ele rompeu, chegou no 38, tá querendo descer. Óbvio que agora tem que esperar. Aqui, ó, veja, já são final do dia. Tá vendo? Isso aqui foi o quê? Segundo, dia 1º, dia 3, domingo. Domingo não está aberto, mas tem o mercado pro interbancário. Vamos lá ver. Aí vamos esperar agora a abertura da segunda-feira. Segunda-feira abriu, tá vendo aqui, ó? Por isso que eu marquei o dia. Aqui já foi o começo de segunda-feira, meia-noite. E a gente vai ver o que foi aconteceu. Olha só, ele está trabalhando no 38,2. Vamos acelerar um pouquinho mais, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mercado ainda fazendo o quê? Absorvendo o que foi que aconteceu lá atrás. Agora, ó, tá indo aqui é o meu limite. Olha só, pausa. Tá vendo? Ele continua trabalhando dentro desse limite. Para o ouro é muita coisa, mas
você tem que aguardar. Vamos ver se ele vai invalidar a minha análise aqui ou se ele vai voltar a descer. Deixa eu mexer, deixa eu pôr uma velocidade mais rápida. Ó, tá voltando a descer. Legal. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tô fazendo isso tudo ao vivo com vocês. Claro, o vídeo eu não vou publicar depois, mas eu quero mostrar isso é o que acontece de verdade. Ó, voltou para baixo do 38. Aqui, vamos simular? Nova ordem. Ó, eu parei o mercado. Então imagina que aqui, ó, eu tive uma confirmação de rompimento. E eu vou fazer uma venda de 0,1. Legal? Vou colocar a ordem a mercado. Vendi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Play. Ih, já era, estourou. Parei. Olha isso aqui. Como vem na cara. Eu fiz a venda aqui, logo em seguida ele estourou. Qual é o valor da minha ordem aqui, tá vendo? Eu tô com 269 pontos negativos. Ou seja, já era. Eu posso voltar vela a vela. Ó. E aí ele vai interromper essa operação, vou fechar ela. Pronto, não tenho mais, tá vendo? Posição aberta a 0. Olha que interessante. Então, aqui eu teria tomado um loss. Vamos lá, play de novo. Lá, de novo foi embora. O mercado agora está totalmente fora. Vamos acompanhar aqui, ó. Voltou a descer. Olha só como ele está trabalhando aqui. O que que acontece com isso? Vamos lá. Deixa eu mudar o tempo gráfico aqui para 1 hora. Para a gente ter uma visão melhor. Olha isso aqui. Quando acontece isso, em função da notícia, eu já não posso mais trabalhar com essa retração de Fibonacci. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar e vou colocar o fractal de alta aqui e o fractal de baixa aqui, ó. Nessa região. Porque aquela análise invalidou. Já era. Agora eu vou trabalhar com essa daqui. Eu tenho um movimento de alta e eu vou trabalhar. Qual é o fractal que você vai usar? Podemos usar esse aqui, ó. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou vendo que ele tem uma boa simetria. Por quê? Olha só. O nível de 38 está aqui, ele respeita. Aí eu vou extrapolar. Olha só. Mantendo o mesmo nível. Olha o limite aqui da Fibonacci. Está certinho. Voltou no 38. Aí aqui eu posso ajustar. Seria qual melhor? Aqui está muito nítido que em vez de eu usar esse fractal, é melhor eu pegar aqui embaixo. Ó. E agora vamos continuar fazendo. Então, lá atrás aquilo não valeu, ele mudou completamente o mercado. E eu vou dar um play agora aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. 100, opa, bateu no 100 e está tentando romper, muita volatilidade. E eu estou no gráfico de 1 hora. Vamos voltar para o gráfico de 15 minutos, que eu acho mais visível. Ó, a Fibonacci eu tenho que continuar puxando, né? Play. Bateu no 130. Olha a volatilidade. Muito legal isso aqui. E aí você pode simplesmente seguir a tua estratégia para ver se isso aqui está válido. Olha só, a volatilidade do mercado, ele está trabalhando aqui, ó. Ó, o que eu falei, ó. Olha que interessante isso aqui. Vamos continuar com a mesma retração de Fibonacci. Veja, eu estou testando o mercado. Ele bateu, eu poderia ter feito uma venda aqui. Por quê? Ele chegou nesse limite aqui e retraiu, tá vendo? Ó? Todas as vezes que ele entrou nesse nível, eu tive venda forte e ele retraiu. Então, eu poderia ter feito uma venda e, ó, ele tende a, se ele romper o 100, ele vai até o 61. Eu estou mantendo o mesmo nível. Isso serve para a gente simular o que aconteceu com o mercado com a nossa estratégia.
para que você possa se preparar para isso. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o gráfico, por exemplo, a 30 minutos. Ó, porque eu quero comer mais um pouco. Eu não quero ficar um vídeo muito longo, mas para mostrar. Ó, eu estou no 38. O que acontece no 38? Se ele rompe o 38, o que ele faz? Ele vai até o zero, que foi o que ele fez aqui. Viram aqui? Não rompeu o zero, voltou a subir, ele vai até o 38. A gente está vendo na prática a aplicação da retração de Fibonacci funcionando. Olha isso aqui. Quantas oportunidades de entrada tem aqui? Vamos dar um play. Olha lá, está trabalhando nessa faixa. Olha que interessante. Está entre o 0 e o 38. Não saiu daqui. Tentou romper. Faça o rompimento. Olha aqui, ó. Por que eu tenho essas outras marcações? Porque esse aqui é o limite. Geralmente, quando ele chega aqui, ele tende a voltar ou ele vai embora, ele rompe de vez. Não foi à toa. Dá uma olhada isso aqui, ó. Ó, o preço aqui chegou exatamente nessa marcação. E continua nessa faixa entre 0 e 38 da FIBO. Play. Agora eu estou curioso para ver em que momento ele vai romper. Se ele rompeu 38 na alta, aí a tendência é ir até o 61. Foi. Olha isso. Não rompeu, ele tende a voltar para o 38. Olha isso aqui. Rompeu. Não, ele volta para o 38. Olha isso aqui. Isso aqui é clássico. Sabe o que é isso aqui? Tomada de liquidez. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que quando ele rompe o 61,8, ele tende a subir. E aí você vê aqui, ó, venda forte. Exatamente nesse patamar, que é o que representa essa região aqui escura. Aqui chama tomada de liquidez. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando isso. Por quê? Porque é onde o institucional entra, quando todo mundo entra aqui comprando fora. Olha essa vela de compra. Vem um institucional e pau, dá uma pancada. Chegou no 38, pau, outra pancada. Voltou para o zero. De novo, chegou no limite. Tá vendo? Olha isso aqui. Olha esse preço aqui, ó, é exatamente esse nível. Não rompeu. Se ele romper, aí ele tende a vir para os próximos aqui embaixo. Isso aqui é um estudo. Não rompeu, ele volta para o zero, tende a ir para o 38. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui. Está lateralizado. Olha lá, de novo, veio no limite do... Olha lá. Veio no limite, ó, 38,2, compra forte, chegou no de 38 de novo. Olha só. Ah, claro, como é que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar, mas você pode fazer as suas entradas nessas regiões. Então, quando eu tive aqui essa retração, olha só, eu tenho sombra aqui, olha essa vela aqui. E aí ele ameaçou subir, você pode colocar uma compra, porque a tendência é ele ir até o zero e continuar a tendência de alta, ele ia até o 38. Foi exatamente o que ele fez aqui. Isso aqui é o mercado real, onde eu estou parando, verificando, posso voltar. Eu chego aqui e falo, peraí, eu quero estudar isso aqui com mais calma. Eu vou voltar vela a vela, de 30 minutos. Vou mudar o tempo para 15. E eu vou até atualizar aqui a FIBO, peraí. Muito legal. Eu quis fazer esse vídeo porque eu estou realmente trabalhando com essa ferramenta aqui. Olha. Aqui. Aí eu vou diminuir a velocidade e vou dar um play. Olha só. Muito rápido. Eu vou voltar e vou diminuir. 5 é pouco. Olha lá, eu tive aqui um pavio, né? Uma retração muito forte. Vamos aumentar aqui um pouco a velocidade. Ele está tentando e não está conseguindo. Olha lá. Aí eu posso me preparar aqui e vou colocar uma ordem de compra. Em que momento? Eu estou acompanhando o mercado. Estou vendo aqui vela de 15 minutos. Claro que a gente já sabe que vai subir, mas eu estou analisando.
Eu estou vendo aqui o Price Action, eu tenho aqui uma sombra muito forte. Essa vela de 15 minutos não está tendo força para descer. Vamos aumentar aqui um pouco a velocidade. Olha lá, tentando descer. Lembrando, o ouro é muito alavancado. Então eu estou buscando aqui um momento de compra. Olha, ele está tentando descer, ó, muita retração. E aqui eu vou colocar a ordem de compra. Coloquei. Fiz a compra aqui. Aqui é o valor, tá vendo? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá vendo? Comprei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou colocar o meu TP nessa região aqui. E o meu stop loss aqui para baixo. Pronto. Play. Vai fazer tudo automático. E aí a gente vai ver o valor que vai dar aqui. Olha lá. Tá subindo. Muito legal isso, ó. E aí você aprende a colocar o teu stop loss e o teu TP nos lugares corretos. Tá subindo. Olha lá. Pumba! Deu meu TP e continuou subindo. Muito bacana isso, gente. E aí você vai refinando a sua estratégia. Muito legal. Cara, eu estou muito animado com essa ferramenta. Tanto que eu fechei uma parceria com a Forex Tester para poder disponibilizar isso para vocês aqui que me acompanham no canal. Então, se você tiver interesse em adquirir essa ferramenta, ela não tem mensalidade, não tem nada. Você compra o software, ele até acabou. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, daqui para frente, a gente vai fazer sessões. Para quem efetivamente adquirir a ferramenta através do link que a gente colocar aqui, eu vou fazer sessões, claro, fechadas, onde a gente vai testar juntos, a gente vai treinar isso junto. Eu também estou desenvolvendo meus conhecimentos na ferramenta para poder passar isso para vocês. Então, tem interesse em adquirir a ferramenta? O link está aqui embaixo. Entre em contato comigo, tira suas dúvidas, porque depois a gente vai passar a fazer sessões exclusivas para vocês que comprarem essa ferramenta através do link que está aqui embaixo. Bacana? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!